Take 2. Ação, gravando. Alô, rapaziada! É hoje o pontapé inicial do Interior Sem VAR. Hoje iremos falar sobre São Paulo, Corinthians, Palmeiras, um pouquinho do interior, logicamente, do Mirassol e do RB Bragantino, Red Bull Bragantino. De um lado, para falar sobre o Corinthians, está lá o louco, doente, Thiago Perim. Boa noite, moçada. Tudo de bom aí? Obrigado vocês aí por ter me convidado aí para estar participando com vocês aí, primeiramente. Amigos aí que nós conhecemos aí através do trabalho, estamos aí com esse projeto aí no interior do VAR aí, sem VAR, quer dizer. O cara já tá falando de bar, velho. Ele tá falando de bar, não é porque tá cheio de bebida aqui que você quer beber, bicho. Aí, obrigado aí, vamos discutir um pouco aí, lógico, com muita sabedoria aí, sem brigar, né, apesar de ter um palmeirense aqui do lado aqui, né, mas vamos que vamos, né, moçada. E do lado, falando sobre o Palmeiras, sobre a porcada, ele, Leandro, mais conhecido como Limão. Salve, salve, rapaziada, Limão na voz aqui. Vamos falar um pouco de futebol. Primeiramente, é um prazer estar aqui, iniciando esse novo projeto aqui do Interior Sem VAR. E vamos que vamos! Aqui, meu amigo, companheiro, sabe tudo sobre o São Paulo, Matheus. Vamos aí, galera, falar sobre o São Paulo, sobre nosso tricolor, também as coisas ruins que vem acontecendo com o nosso time. É um prazer estar com vocês e tamo junto. Lembrando que ao decorrer do nosso programa hoje, né, do nosso podcast, você poderá saber muito mais entrando no Instagram, dando joinha, ativando o sininho. Estamos lá, por favor, ajuda a gente. Também iremos falar sobre Neymar, o último craque brasileiro. Sim. Esse silêncio. É muita informação, né, o Neymar, né? Sim, legal. Vamos lá. Ancelotti, CBF fez uma atrapalhada aí durante o encerramento da Copa, depois de 3 semanas do Brasil ter sido eliminado, resolveu dar uma coletiva. Mas beneficiou apenas quem paga, vamos dizer assim. Né? Vamos lá. Matheus, fala pra gente como é que tá o nosso tricolor. Como que foi a semana do tricolor? Uma semana difícil, né? Vemos uma real derrota aí contra o Atlético Paranaense. Nosso jogo adiado contra o Santos, né? Que a gente poderia enfrentar um adversário aí que não tá bem no campeonato. A gente poderia ter os 3 pontos e ajudar a gente no campeonato. Isso, a gente tá 5 pontos de rebaixamento. E um jogo a menos, que também ajuda a gente, né? E também estamos aí lutando contra o Transfer Bank. São Paulo tá tentando acertar aí até domingo para inscrever seus novos atletas aí. E é isso. São Paulo vai ter alguém para custear esse Transfer Ban? Porque toda vez que se fala em Transfer Ban, negociação com a FIFA é algo bem complexo. São Paulo tá tentando negociar o Tapia, o Enzo também que tá tentando sair pelo São Paulo aí pela justiça. E tentar uma venda do Bobadilha, quem sabe, né? Pra Europa aí após a Copa do Mundo. Além do Transfer Ban, a gente sabe que teve algumas lesões logo após a Copa e o início agora do Campeonato Brasileiro. O que você diz aí referente aos lesionados do São Paulo? Primeiramente falar do Lucas, né? Que é o cara que pode ser o nosso salvador da pátria, posso dizer, né? E tivemos o Rafael Tolói também, né? Mas pra mim o Osório aí vai cumprir como posso dizer, a função ali bem feito, melhor ainda do que ele. Certo, Matheus. Vamos lá. Mais uma pergunta referente ao São Paulo durante essa semana. Falou-se muito sobre lesão, muito sobre Transfer Ban. E, na sua opinião, Cotia made in tricolor? Tá difícil. São Paulo promove jogadores, vende a preço de banana, fica 3 meses, 6 meses, 1 ano no máximo. Vende aí pro time ucraniano aí, que a gente tá acostumado já, né? Preço de banana. Um exemplo é o Juan. O Ansel de São Paulo aí, a preço de banana, aí vai ser vendido aí a 30, 40 milhões de euros aí para um time da Rússia e... São Paulo vai ter participação nessa? Não. Não? Nenhuma. Rapaz, saudades do Juvenal Juventus. A gente vai ter aquela cláusula da FIFA, né, que é de promover o jogador aí, de ter o jogador aí da sua base, né, mas... No mais, sem cash. 0. E sobre o Fernando Fernandes? Investidor, querendo trazer investidor para o São Paulo e a diretoria... Ele já tentou, né? Ele já tentou, já conversou na época com o Júlio Casares, né? Com o pessoal aí, mas ele vê que ali já
E o Júlio Casares, será que vai rolar essa pedido para sair? Ele... Segundo o estatuto, tá amarrado. O que você acha? Ele fez o pedido aí de tentar a saída forçada aí para tentar, né, escapar dessas acusações, né? Mas isso daí já também... Essa época, ele, Leco, afundaram o São Paulo em dívida. Meu Deus do céu. Jesus amado. E o nosso tricolor, só ladeira abaixo. Vamos falar então de quem tá pior do que a gente? Corinthians. Fala aí, Peri! É com você, doente! Depende do que você fala de pior, né? Pior, mas com 2 títulos recentemente, ganhamos aí em cima do Flamengo aí no início do ano. Então não sei o que é pior nesse sentido, né? O gramado da arena. Que falta de administração foi essa de querer colocar um gramado depois que acaba a Copa do Mundo? Não, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Querer mexer no gramado faz parte. Mas uma coisa que não importante, né? Importante. Já acho que estava 15, 14, 16 anos, alguma coisa aí, o gramado, desde quando o estádio foi construído, requer que mexa, né, no gramado. Manutenção. E a troca, né? A troca por inteiro. Mas eu não entendo, um gramado que era elogiado, da forma que era, um gramado refrigerado, um gramado aí, nível europeu. Referência, né, no Brasil, referência. E a galera agora decide mudar o gramado. Então tirar a base, que era uma terra, colocar uma base de areia, fazer mudar tudo, né, para não usar tanta refrigeração. Li algumas matérias falando sobre, dos bastidores aí do Corinthians, que foi questão de custo, para baratear o custo da manutenção do gramado. Aí se não paga nem as marmitas, vai pagar... Vou pagar! Quem vê, os caras estão preocupados com o custo do Se nem a caixa os caras pagam, velho. Ou foi a caixa que falou, troca o gramado aí. Não, o gramado bom. Mas uma coisa assim que eu fiquei um pouco assim curioso. O gramado, o novo gramado do Morumbi, né, do Morumbi lá, nessa troca que teve nesse último ano, saiu de Itapetininga. O da Arena, Arena Corinthians, lá, Neoquímica Arena, você sabe me dizer se foi de Itapetininga também? Não. A grama da Neoquímica Arena é uma grama através de semente. Então, é outra tecnologia. É plantada por semente, né? Os gramados do Brasil, de forma geral, são plantados através de tapetes de grama, né? Então, são outra tecnologia. Ó o homem, ó. O cara aqui sabe tudo. Vamos lá. Falando em Corinthians, como é que foi essa semana do Corinthians? Conta pra gente o que você apurou pra gente. Vamos falar assim, semana do Corinthians aí também bastante conturbada, né? Última pauta é o gramado, que acabou trazendo lesão, né? Lesão grave aí. O jogador do Corinthians lá, o ucraniano... Subiu o nome do cara. Puta que pariu, o cara é corintiano. E são 2 jogadores lesionados, né? 2 jogadores. Então ali ele teve uma lesão grave no joelho, então foi constatado aí rompimento total, né, do LCA e menisco. Então provavelmente ele não volta a jogar mais esse ano. É um jogador aí que a gente já perde para esse final de temporada. Também o Yuri Alberto tá uma lesão, ainda não foi diagnosticado se foi grau 1, grau 2 ou grau 3 aí, provavelmente já não vai jogar os 2 jogos da Copa do Brasil, aí os 2 próximos jogos da Copa do Brasil, então 2 desfalques aí, grande para nós aí. Falando em jogos, o Corinthians teve esse último jogo, jogou contra o Atlético Paranaense, um time muito bem encaixado. Muito bem no campeonato. Tem um jogador que saiu do futsal do Magnus, aqui, nossa vizinha, né? Nossa, de Sorocaba, sim, Magnus Futsal. Orgulho pra nós, né? Orgulho pra gente, do nosso amigo Falcão. Exatamente. Moleque zica e tá se adaptando muito bem ao futebol de campo. E no jogo contra o Atlético Paranaense, o Corinthians jogou muito bem. Mostra que o Corinthians está sendo muito bem treinado, pois jogou com o time reserva. Infelizmente, na hora que os titulares entraram, ocorreu lesão. E o que você fala pra gente do time reserva do Corinthians? O elenco do Corinthians hoje, em questão de qualidade, é um elenco muito bom, né? Tem uma questão um pouco de idade, fora de ritmo, mas ali a gente vê que tem jogadores muito bons ali. Então, as peças que vão sendo substituídas conseguem
manter o plano tático do treinador, né? Que é uma coisa que o Fernando Diniz aí vem conseguindo implantar aí, por mais a dificuldade, salário atrasado, problemas internos na diretoria, que tudo isso atrapalha, mas os jogadores aí que estão ali conseguem corresponder. Um exemplo ali é o Carrilho, pouco falado, foi mais comentado, mas Quase foi pro São Paulo. Ah, não ia, né? O papai não vai, né? O papi não vai, né? Papo é corintiano, né? Não. São Paulo, sair da merda pra ir pra carniça? Cara, nossa, pelo amor de Deus, né? Mas ali é um cara ali que eu até costumo falar, né? Que quando sai de um troca, tem uma substituição, o Carrilho entra, muitas das vezes ele consegue manter o nível de jogo, consegue achar boa jogada, Controlar o meio de campo controlar ali, o né? meio de campo. Então isso o Corinthians tem, um cara que aceita bem o banco, né? Hoje na situação que tá, ele é um reserva ali, um cara bem que aceita um banco, então isso o elenco do Corinthians tem. Precisa melhorar, né? O interior do clube, né? A parte interna, né? Diretoria, problemas financeiros, clube que um monte que arrecada, mas tá, pra onde tá indo esse dinheiro? Você ajudou na vaquinha? Não. Como assim? Não. Não mistura os negócios? Não mistura o negócio. Não, pelo amor de Deus. Uma instituição que arrecada, vai eu, tonto, ajudar ainda? Pelo amor de Deus, né, velho? Não dá. Pô, Ontem tivemos polêmica. Árbitro, durante a semana, esses últimos tempos, os nossos árbitros aparentemente estão pior do que aqueles árbitros que a galera na VAR já chega e fala, apita pra gente. Tá pior. Polêmica no jogo. Deveria ter sido pênalti? qual o lance? O lance qual o jogador do Corinthians agarra o jogador do Atlético Paranaense? Não? Seguiu corretamente? Conseguiu corretamente. Lembrando que as novas regras da FIFA, que ainda não foram implantadas, o antijogo sem estar bola rolando poderia ter sido pênalti. Muitos já se comentaram que deveria ter sido marcado o pênalti. E daí? Mas isso tá acontecendo, isso no próprio jogo, na própria área, com o Corinthians também. Tava atacando, aconteceu. Não nada se falado. E você viu o Diniz? Ontem ele foi mal educado. Ele deu um tapa no braço do jogador lá, né? Do Jadson, do Atlético Paranaense. Mas a arbitragem já vem sendo falada desde a Copa do Mundo, né? Mas isso é lance que acontece ali, que também o jogador brasileiro também, tem que se ajudar, né? Foi um lance ali que o Mateuzinho sofreu um empurrão, já vira aquela muvuca. A arbitragem é ruim? Mas o jogador também não se ajuda. Se perde um tempo, né? Exatamente. Um jogo travado, um jogo com muita falta, um jogo que os times entraram ali para empatar, segurar o empate e não proporcionaram o jogo aí. Exato. Para quem estava assistindo, para os torcedores que lotou a arena, né, que faz seu papel lá. Então eu acho que os jogadores brasileiros também precisam começar a disciplinar, principalmente o jogador do Palmeiras, né? Tava demorando, tava quieto aqui. Limão, conta pra gente como é que foi a semana do Palmeiras, sabendo que teve um jogo aí conturbado, onde fala-se de expulsão, não expulsão, carrinho dado lateralmente, que não é para ser expulsão, houve expulsão, o cara que devia ter sido expulso fez o gol, aonde o time do Vitória acabou desanimando e entregando o jogo. Fala pra gente. Nossa semana tá tudo lindo, é tudo normal, né, pra nós, ganhando, líder, 8 pontos na frente do segundo colocado. E ajudando o VAR ajudando. E a polêmica, sem VAR. E a polêmica, né? A polêmica aí que a gente já vem acompanhando a gente faz tempo. Faz tempo que estão achando desculpa pelo sucesso do Palmeiras. Mas assim, vou falar na minha opinião. Eu acho que o do Maurício não era para ser expulso. Eu acho que não. Assim como o carrinho do jogador que esqueci o nome agora. Kaká. O Kaká também não deveria ter sido expulso na hora. Não, acho que nenhum dos dois deveria ter sido expulso. Mas aí, como é o Palmeiras, né? E ultimamente é isso aí. Agora vai o resto do ano, vão jogar na costa do Palmeiras, que foi beneficiado, que o Palmeiras é isso aqui. Não, até o final do ano vai aparecer uma 6. Com certeza. Não vai, mas o mais bonito de tudo é que
O Abel, eu acho ele um cara, como técnico, fantástico. Ele arma o time muito bem. Ele sabe colocar o jogo, ele sabe colocar o jogador no seu tempo. Quando o jogador não tá legal, ele sabe a hora que o jogador precisa ficar no banco. Controla o vestiário. Controla o vestiário de uma forma primordial. Essa é a palavra correta. O homem é zica. Mas é uma choradeira. Deus. Cadê a chupeta? Cadê a Isso chupeta? eu tenho que reconhecer mesmo. O Abel chora e perde o controle. Acho que o Abel tem que ser mais controlado. Mas assim, agora vai ser o final do ano inteiro, nós vamos ter que escutar isso aí. Nós já escutamos ano passado, vamos escutar, mas o Abel realmente ele tem que se controlar, porque o Abel perde a linha ali na hora, porque quando é contra o Palmeiras, quando acontece com a gente, o Abel vai lá e descasca. E quando a gente, não que o Palmeiras seja ajudado, seja beneficiado, seja culpa do Palmeiras, é a arbitragem, como vocês falaram, a arbitragem tá muito ruim. Teve um lance que foi contra o São Paulo, um pênalti que o Abel que, né, um cara que quando é contra descasca, mas naquele lance contra o São Paulo ali, ele se omitiu, né, da pergunta. Da pergunta. Português, não posso comentar. Exato. Mas é assim, mas a gente palmeirense passa por isso. Quando agora a semana inteira estão falando, os clubes fazendo nota, técnico que fala que não vai dar entrevista e tal. Mas aí quando acontece alguma coisa que prejudica o Palmeiras, não, porque o Palmeiras merece, a galera que é do politicamente correto, não, que o Palmeiras tem que se lascar mesmo e tal. Mas aí que fala, cadê a galera que tá aí em busca de um futebol sério, correto? Mas você acha que o Palmeiras, agora os árbitros vão entrar com uma pressão para apitar os jogos do Palmeiras? Ah, sempre tem, né? Sempre tem ali, os caras, às vezes até, o Abel já falou isso em coletivo, às vezes prejudica até a gente, os caras ficam meio que com medo, com receio ali, porque vão ser acusados de estar beneficiando o Palmeiras. Quem sofreu com isso foi o Klaus, né, que foi apitar a Copa do Mundo, né? Que o Trump falou que reverteu o cartão vermelho do... Isso prejudicou até o vestiário do próprio time, né, dos Estados Unidos. Isso foi, e o Trump falou, né, já. que... Investigação. Isso, que o árbitro tinha uma carreira duvidosa, né, no Brasil. Acho que muito por conta do Palmeiras essa carreira. Sim. duvidosa. Ah, certeza. O Palmeiras, além de não ter mundial, suja a carreira do árbitro internacionalmente falando. Mas aí, hoje a gente tiver uma notícia aí não muito boa, é a lesão do Gustavo Gomes. Gustavo Gomes foi constatada uma lesão e vai desfalcar o Palmeiras pelo menos nos próximos 3 jogos. E o Gustavo Gomes é essencial nesse time, assim, é o cabeça ali do time. E a gente perde muito com a saída do Gustavo Gomes nessas próximas rodadas. Bom, você está falando que o Gustavo Gomes vai sair, mas teve a chegada da negociação muito bem feita pelo lado do Palmeiras, trazendo o zagueiro do Botafogo, que chegou, ganhou vestiário, está muito bem. No lugar do Gustavo Gomes, para fazer dupla de zaga, quem você acha que vai sair jogando? Eu acho que o Alex Barbosa vai sair jogando. Ele entrou bem, entrou com vontade. Com o Alex Barbosa, quem vai sair jogando com ele? Murilo. Tem que ser O Murilo, antes da Copa do Mundo, era cogitado para ir disputar a Copa do Mundo. O que aconteceu? Por que houve o declínio do Murilo? Você tem alguma coisa mais lógica? Eu acho que mesmo é o alto nível, né? Alto nível dos concorrentes dele ali do clube é muito disputado ali, né? Então acho que foi isso mesmo, assim, mas o Murilo vem jogando bem, vem entrando bem ultimamente. Essa lesão do Gustavo Gomes veio da Copa ou foi aqui no Brasil, disputando jogos no Brasil? Pode ser que tenha um desgaste da Copa, mas assim aconteceu jogando aqui no Brasil. Mas pode ser que esse desgaste já venha da Copa e só agravou, né? Sim, Gustavo Gomes fez uma Copa do Mundo muito bem jogada. Uma pena não ter avançado. Eu acho que pegou adversários muito fortes, né? Olha, nós falando de Copa do Mundo. Bora lá, vamos falar sobre outros assuntos, né? Palmeiras muito bem, árbitros ajudando, lesões. Transfer ban. Não, transfer ban, Palmeiras Não tem. Isso aí, graças é a Deus, a o gente... único time do estado de São Paulo, dos grandes, lógico, Sim, né? sim. Falando em grande, a gente aqui no interior também temos time grande, temos Mirassol, Red Bull Bragantino, mas dos grandes de São E Paulo... que estão com salários em dias, né? Sim, e você falar com vários times e
poucos estão em dia, o Palmeiras é... Será que é esse o sucesso do Palmeiras? Com certeza, isso daí motiva jogador. A gente não pode ser hipócrita de falar que não motiva porque, né? Ninguém trabalha de Ninguém graça. trabalha de graça, né? Isso daí. Ainda mais essa geração. Mas, ô, isso nós tem documentado na geração 2000, Romário. É o Edmundo, né? O Edmundo. Eles fingem que paga, eu finjo que joga. Isso existe. Lembrando o nosso amigo Vampeta, lembra quando ele chegou no Flamengo? Ô, cheguei no mega time, top. Jogou, chegou no primeiro mês, atrasou uma semana, 2 semanas, foi cobrar para saber o que estava acontecendo, recebeu a simples resposta: aqui é Flamengo. Aqui é Flamengo. E foi nessa época que ele fez, né, posou pra revista, não foi? Não sei do que você tá falando. Eu vi algo dele. Assim, O famoso vampetaço. Tá sabendo legal! Eu tenho amigo em São Paulino que Vamos pegar isso. Você era moleque nessa época, né? Os caras. Meus amigos São Paulino que falam que foi feio. Nessa época, a galera assim, que eu conhecia costumava pegar aqueles catálogos de algumas revistas que vinham vendendo lingerie. Agora você me surpreendeu. A lista da Vampeta, Eu esperava isso do Brunão. Os tricolor que estão hoje acontecendo um evento lá da torcida lá, que é o show da Xuxa. Show da Xuxa. Só fala No mais Nubanks Park. Como que é o nome? Show da Xuxa. Na onde? Da onde? No Nubanks Park. No Banks Park. Caraca. Melhor estádio do estado de São Paulo. Dizem que não machuca jogador, não tem buraco, não tem Não. grama com areia. Não. Acho. Sintética. É. Mas por que os grandes jogadores não O querem Canarinho jogar é lá? melhor lá. Porque grande jogador ultimamente não quer jogar em mais nada, né? Você tá falando isso por quê? Do Neymar? É. Hoje em dia o Neymar é só poker e fazer fio. Vamos lá, falando do Neymar, né? Neymar, essa semana recebeu uma bela homenagem. Acho que em vida você recebeu uma homenagem. Sim, justo, você né? ter o seu busto lá dentro do estádio, né? Da Vila Belmiro. É muito bonito ver isso, que apesar que ele já tem várias homenagens lá, né? Mas essa eu achei a melhor de todas. Lembrando que o Neymar foi campeão com o Santos 10, 11, 12. Ele tem Paulista, tem Brasileiro, tem Copa do Brasil e tem Libertadores. Só não tem Mundial. Pegou. Não tem Mundial com o Santos e não tem Mundial com a seleção brasileira. Neymar também, essa semana, deu uma entrevista falando que a carreira dele junto à seleção se encerra. Na minha opinião, eu sou, como diz o nosso amigo Thiago Leifert, eu sou um Neymarzete. Sou fã do Neymar, vejo o Neymar, na minha opinião, nessa atualidade, o único craque aonde você vê um futebol arte. Para quem viu Alex, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, vamos falar de São Paulo, tivemos Raí, tivemos goleadores, França, Aloísio. Então, assim, quando você vê que hoje os nossos maiores e melhores atletas estão indo embora muito cedo, agora o que aconteceu no caso do Palmeiras também, né? Hendrick foi embora, apesar que o Hendrick não está sendo utilizado no Real Madrid, já se tem burburinhos que ele possa ir ao Barcelona. Conta pra gente o que está acontecendo com o Hendrick lá, você que estava mais a par sobre Barcelona, por favor, Então, Matheus. é o que teve essa semana que o Real Madrid vendeu o Gonzalo, né, que estava disputando posição com o Hendrick, para realmente já abrir o espaço para o Hendrick, né, que o próprio presidente do Real Madrid quer que aposte no futebol do Hendrick, né. Acredito eu que esse burburinho não vai rolar e ele vai continuar no... Todo mundo estava falando que poderia ser o que aconteceu com o Eto'o. Não vai rolar. Não vai rolar. Não vai rolar. Para quem não sabe, Eto'o não era aproveitado igual o Hendrick não estava sendo aproveitado, foi emprestado, voltou para o Real Madrid, aí foi vendido para um time de menor expressão, que eu não lembro o nome da Espanha, e o Barcelona foi lá e comprou. E no Barcelona vocês sabem o que aconteceu, o homem brilhou. Mas também, né, tinha Ronaldinho Gaúcho, o bruxo, nada mais que o bruxo. Falando de Santos, mais um time brasileiro sofrendo transfer ban, mais um time brasileiro
com dívidas. Temos aí algumas coisas acontecendo de forma não muito legal no futebol brasileiro e o Santos, na minha opinião, como a maioria dos clubes brasileiros, é má gestão e essa má gestão vai gerando dívidas, acumulando dívidas. A situação do Corinthians é a mesma coisa, do São Paulo é a mesma coisa. O do Palmeiras fala que tá pagando. Ninguém sabe porque os caras não abrem 100%. Tá pagando. Tem certeza? Tem Tá pagando? absoluta, tá A pagando. conta não vai chegar. Não vai chegar, não vai. Nubank tá pagando? Nubank pagando lá o Nemes Heinz, né? É isso que fala o nome Heinz? Heinz. Lembra lá? Mas aqui no interior não entende nada, não. Mas tá pagando lá e muito assim, a gestão fala muito da Leila, assim, mas eu acho que lá atrás Paulo Nobre, Maurício Gagliotti foi os grandes responsáveis hoje pelo sucesso e a gestão do Palmeiras. A Leila só deu continuidade. Mas, assim, lá atrás esses caras foram os grandes responsáveis pela gestão do Palmeiras hoje. E espero que os próximos que vir, assim, substituir a Leila, dê continuidade a esse daí, porque a gente sabe quanto que é difícil. Então é um problema, né? Aí- Substituir a Leila e aparecer os rolos, né? Aí que que o mora parente o da Leila tá perigo. querendo comprar o Vasco. Enteado, lá. enteado. E daí, será que rola? Rola. Tá meio Tá- adiantado tá- já. tá Tá adiantado. adiantado? Tá adiantado. Legal, interessante adiantado. saber, né? Então quer dizer que futebol dá dinheiro? E dizem que ele tem muito mais dinheiro que a Leila. Senhor, bom Jesus. Será que ele não quer emprestar para pagar as dívidas de São Paulo? Não? O próprio presidente do Flamengo, né, o diretor do Flamengo lá tentou entrar na justiça, né, pra isso não acontecer, porque sabe, né, que... Será que ele não quer vir dar um apoio pro nosso canal? Falar nisso, galera que quiser dar um apoio pro nosso canal aí, estamos abertos aí para... Ninguém tá aberto aqui, não. Só o limão tá aberto. Mas no direct aí, a galera que quiser fortalecer nosso canal, no próximo episódio, quem quiser aí mandar, a galera do ramo alimentício, quiser mandar alguma coisa aqui pra nós, tá aí. Pessoal, Light, mas é light. é difícil alimentar esses dois. Eu fiz, sem brincadeira nenhuma, eu fiz 2 quilos de feijão com tranqueira, 5 quilos de arroz, os caras acabaram com tudo aqui, velho. Foi tudo. Foi tudo. Foi tudo. Eu e o Matheus ficamos com a Só sorte. olhando. Ai, pai! Que isso? Ó, vamos lá, vamos falar um pouco do interior aqui. Mirassol não tem jogo essa semana pelo Brasileiro. Vai jogar a Copa do Brasil contra o Grêmio, dia 2. Pega o Grêmio lá no Rio Grande do Sul. E depois, no dia 5, pega o Grêmio aqui no estádio do Mirassol, em Mirassol. E eu acho que o Mirassol passa. Passa. E vem se recuperando o Campeonato Brasileiro, né? Tava na zona de rebaixamento, agora já saiu, pra mim não volta mais. Pra mim já, daqui umas 2, 3 rodadas já vai estar lá na parte de cima do campeonato. Isso vocês não Quanto têm tempo dúvida. o Mirassol estava na zona de rebaixamento? Ficou 14 rodadas na zona de rebaixamento do Mirassol. Caramba. Saiu essa semana. 14 14 rodadas. Com... Essa semana, depois com a volta do Reinaldo, Sim. pôde respirar. O Reinaldo entrou muito bem e ajudou o Mirassol a se levantar, a sair da zona de rebaixamento essa semana. Posso dizer que o foco deles na primeira parte da temporada era a Libertadores, né? Era passado na fase de grupos, né? Ali, como foi o Fortaleza, acho que 2 temporadas atrás, né? Que também no primeiro turno ficou na zona de rebaixamento, foi eliminado da Libertadores e aí já logo foi pra parte de cima Sim. do campeonato, né? Lembrando também que o Mirassol tem uma dura batalha, né? Que nem ele vai pegar o Grêmio agora, vai pegar a ida e a volta. Depois tem Corinthians pelo Brasileiro e Cruzeiro, primeiro Cruzeiro, dia 12, depois Corinthians e depois dia 13 tem a LDU pela Sul-Americana. O Mirassol tem uma trajetória aí bem difícil. Força Mirassol, estamos com vocês, interior Com sem certeza, VAR. interior. Falando um pouco aí também do RB Bragantino. RB Bragantino também, o próximo jogo no Brasileiro é contra o Atlético, é contra o Corinthians. Corinthians também aí, ó, no Brasileiro vai... Corinthians precisando de 3 pontos, né? Esse jogo aí, pra nós é muito importante. E sempre dá um embate, né? Exatamente. Posso dizer que seja um Corinthians clássico, aí né? E Os últimos 2 jogos aí, né? Só empatou, né? Contra o Bahia, contra o Atlético Paranaense em casa, optou por começar pelo time reserva, não conseguiu os 3 pontos e a gente sabe aí que nas últimas 2 temporadas do Campeonato Brasileiro nós passamos sufoco, né? Então isso é... E o jogo vai ser lá em Bragança Paulista, né? Na terra da linguiça.
Ele tá que tá hoje. Tá soltinho. Tudo que eu falo, vocês estão levando por trás. Na verdade, a gente não leva, coloca atrás de você. Deixa aí. Bom, RB Bragantino, Red Bull Bragantino, então pega dia 9 o Corinthians, depois Atlético Mineiro pela Sul-Americana e nesse intervalo Atlético Paranaense. Né? Então vai pegar o Atlético Mineiro que também deu uma alinhada aí. Será que foi a saída do Hulk? Pode ser que sim. Pode ser que sim. Será que o Hulk estava tendo um vestiário não muito legal e o Fluminense deu uma decaída, vindo a quarto empate seguido? É isso? Isso, pela entrevista dele, a gente já sabe, né? Ele meio que, entre aspas, criticou os ex-companheiros dele, né? Dizendo que ele não era ajudado no Atlético Mineiro, né? Isso daí, pra mim, com certeza pesa no vestiário e com certeza ele já não tinha mais clima pra ficar ali. Isso, com certeza, deixou o ambiente mais leve e automaticamente o time vai, né, time anda. Então quer dizer que o Fluminense ter decaído no Brasileiro, tudo isso pode ser função do Hulk? Com certeza, até porque o artilheiro do Fluminense é o John Kennedy, né? E ele tá saindo. Tá saindo pro Hulk entrar. Tem algo estranho acontecendo. Atenção nos próximos capítulos dos bastidores do Fluminense. Vamos lá, fechando os nossos times, vamos fazer aqui um breve comentário. Essa semana, como falado logo no início, nós tivemos o Ancelotti dando uma entrevista. Por mim, eu acho que ele foi muito honesto. Falou o que deveria ser falado. Ele falou sobre Neymar, ele falou sobre o futuro, ele falou sobre a CBF, ele falou sobre a Itália. E então, assim, na minha opinião, eu acho que o Ancelotti deve persistir com a seleção, não deve sair. Recebeu, não sei se vocês viram, a proposta que ele recebeu era a mesma da seleção brasileira e todo mundo sabe que a esposa dele gostaria de voltar para a Europa, né? Eles têm uma casa no Canadá após ter terminado a Copa do Mundo. Eu acho que ele deveria ter vindo até o Brasil, feito uma coletiva de imprensa, levado paulada de tudo quanto é jeito, mas estaria legal. Agora ele fez o... Apesar que ele é funcionário, né? Quem tá certo nessa? Ele ou a CBF? Que pode ser falado aí, Matheus, por favor? Na minha opinião, ali tudo vai depender da continuidade dele na Copa América, que a gente vai ter nos Estados Unidos, né? Ali, pra mim, conforme o Brasil for ali, pra mim nem na Copa chega. Opa! Você, Limão? Eu acho também que o Ancelotti devia ter chegado e dado uma satisfação. A gente perdeu uma Copa do Mundo, assim, uma Copa que a gente botou muita fé. Depois de 2014, talvez acho que foi a Copa que a galera mais se empolgou e achava que ia dar e assim, aí perdeu, aí todo mundo foi passear e o brasileiro que mais uma vez se lascou, né? Mas vamos lembrar Muita que a gente teve bastante lesão, né, na seleção brasileira, né, de Estevão, titular, Rodrigo, titular, Militão, jogador também titular. Isso também prejudicou bastante o trabalho dele nessa Copa do Mundo. O que você acha aí, corintiano louco, doente? Eu acredito no trabalho, né? A gente tem aqui como exemplo aqui o Abel no Palmeiras. Então o tempo, o trabalho, o Abel não seria esse treinador que é hoje no Palmeiras se ele não tivesse tempo. Conhecer, entender, implantar o seu estilo de jogo, e isso leva tempo. Então, Mas falando do Abel, quando o Abel chegou, ele pegou o time muito bem arrumado. Não, muito bem arrumado, mas o Abel não pegou um time repleto de craque, um time com medalhões, muitos jogadores que tinha status, ele botou no banco, ele renovou peça, então ele teve essa oportunidade de trabalhar, ele compraram a briga dele ali dentro do Palmeiras, e hoje acho que ele já está 5 temporadas, né, no Palmeiras, tendo sucesso. E para a seleção brasileira eu penso a mesma coisa, não adianta ficar trocando de técnico. O Ancelotti, o currículo dele se mostra, técnico multicampeão, já treinou um dos melhores jogadores do mundo, conhece o caminho, né, para título. Controla o vestiário, Controla o vestiário, então eu acho que esse momento que agora que ele tem que fazer, na minha opinião, é renovação,
trazer novos jogadores nessa Copa. Até entendo algumas questões dele de trazer quem ele confia, apesar de não ser muito questionado. O Danilo, né, o lateral do Flamengo, um deles. Casemiro até terminou a temporada bem no Manchester United, né? Com certeza. Mas Alexandro, alguns jogadores ali que ele trouxe, comprou briga, o próprio Neymar. Então, ele acreditou nesses jogadores aí. O Neymar, ele não trouxe porque ele queria. Não. Ele viu o esforço do Neymar. Na minha concepção, veja bem, para nós nos tramar no soco aqui. Pessoal, assim, eu vejo o Neymar realmente como um cara, um craque. E ele deu a entrevista que ele queria ter contado com o Neymar a partir do primeiro jogo. Só que, olhando de fora, e lógico, falar isso depois é muito mais fácil. O Neymar, ele se dedicou muito. Se vocês forem analisar, ele se machucou em um jogo e jogou machucado para não deixar o Santos cair o ano passado. Fez uma cirurgia, se recuperou muito rápido e por ele não ter essa segurança de ir para a seleção, porque era o sonho dele disputar mais uma Copa do Mundo, ele fez de tudo possível para estar na Copa do Mundo. E se o Ancelotti fala que gostaria de contar com ele, ele sabe que o jogador não tem 18, 19, 20 anos, ele poderia ter pego o telefone: Neymar, você vai ser convocado, quero você aqui, ó, na Granja Comari, treinando aqui, não quero lesões. E por que ele se lesionou? Se você pega e fala pra mim, mas o Danilo é de confiança dele. Beleza, de confiança dele. Quantos jogos o Danilo fez durante esse ano antes da Copa do Mundo? E você pega o Neymar fez o triplo de jogo do Danilo. Não, beleza. Então, assim, você desgastou um jogador que estava vindo de lesão, aonde você poderia ter preservado ele, colocar... Era simples, ele fala, ó, se cuida. A nossa comissão médica vai estar avaliando, acompanhando. Se você chegar até lá e não tiver assim assado, você não vai ser convocado. Mas não se falou nada, ninguém se comentou nada e, infelizmente, teve aquela lesão na panturrilha que ainda bem que fizeram aquela lambança que se ele joga, ele não teria nem ido para a seleção. Essa lambança aí para jogar ou não, tem Mas minhas dúvidas. Mas eu também acho que faltou ele comprar essa briga com a imprensa e falar, não, o Neymar vai estar Ou vai ou convocado. não vai? Vai e ele se preparar melhor para estar ali, né? Mas Faltou. vamos trazer para a realidade do campeonato. Neymar jogando no Santos. Que bom jogo o Neymar fez esse ano pelo Santos. Mas se você for... É bem simples. Se fala muito em jogadores com resultado, certo? Sim. Você pega resultados individuais. Nós temos na seleção jogadores até novos, com resultados individuais. Olhando assim, você pode pegar a minutagem, toques de bola, chutes a gol. O Neymar fez tudo isso. Não, isso. Mas bons jogos. Teve. Mas não jogador para estar numa seleção brasileira. Essa é a Sim, minha eu opinião. também tenho essa opinião. Não um jogador para estar com a camisa 10 na seleção brasileira, um jogador aí que dividiu opiniões, metade queria, metade não queria. Então, na minha opinião, acho que era o começo da renovação que precisava. E o Neymar é uma das peças que para mim não fez sentido a convocação. Como Neymar, como Danilo, como Alexandro, que é lateral do Flamengo. Essas peças poderia já começar ali com o processo de renovação. Trazer novos jogadores, trabalhar, criar casca para uma próxima Copa do Mundo. Isso é uma Mas se opinião fosse minha. para criar casca para uma próxima do mundo, não deveria ter convocado muita gente. E olhando todas as seleções, todas, se você parar e analisar, todas jogam por um jogador. A nossa seleção brasileira... A Espanha joga por quem? Quem? A Espanha joga por qual jogador? A Espanha tem ali, são o meio-campo. Ancelotti falou nessa entrevista. Ele falou o quê? A renovação da Espanha consiste no meio-campo. E a Espanha vem ganhando muitos títulos, tanto é que é um dos melhores da Europa. As categorias de base, né? Ganhando os títulos. Mas não joga para um jogador. Yamal. Não, o Yamal
Na Copa do Mundo foi um jogador sim. que ele voltou a marcar, cobrir lateral. Ele não teve liberdade para jogar. O Yamal fez a marcação. Vamos falar assim, jogou de acordo com o plano tático. Ele não foi um cara privilegiado de receber bola, de ficar na frente. O Yamal jogou pouco. Será que o nosso erro da nossa seleção não seja isso? Focar muito no tático e esquecer a técnica? Pode ser. Porque se você for analisar assim, não estou falando de muito tempo atrás, não. Vamos lá. Como eu já falei, nós tivemos algumas gerações onde se tinha Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, Adriano, Luiz Fabiano, Ricardo Oliveira, Cafu, Roberto Carlos. Aí você pegava jogadores de linha de defesa, Lúcio, Edmilson, Roque Júnior. Juan. Ó, para você ver, Gilberto Silva. todo mundo lembra da seleção por completo. Fala para mim da seleção de 2022, tirando Neymar e Vinícius Júnior. Você lembra? Poucas peças. Alisson, Marquinhos, Thiago Silva, lateral. Lateral, acho que foi o próprio Marcelo, né? Marcelo, lateral esquerdo, quem que era na época, eu não lembro. Não, Marcelo. Lateral esquerdo, Marcelo. Direito, era o... Danilo. Foi o Danilo, porém o Daniel Alves foi com o jogador de confiança do Tite, né? Perfeito, isso mesmo. Mas não sei se vocês viram uma entrevista do jogador do Quaresma, jogador português, falando que o erro da seleção brasileira é querer copiar a Europa. A gente não precisa disso. É isso que eu penso. O Brasil sempre foi uma fábrica de jogadores de futebol arte. E hoje se foca até com a criançada. Você vai assistir um jogo de futsal, um jogo de campo, você vê o técnico insistindo no esquema tático. É muito tático e pouca técnica. Assim, falando um pouco do Felipão, né? O Felipão, ele era um técnico onde o esquema tático dele era, assim, a gente vê alguns jogadores comentando que o Felipão entrava no vestiário, ele armava a seleção, a parte defensiva, que era o que ele cobrava, e a parte dos jogadores ofensivos, meio campo e ataque, ele deixava os caras livres. E os caras sabiam o que faziam. Sim. É nisso que eu me apego em falar para vocês que o Neymar, muitas das vezes, jogou sozinho. Ah, mas teve Vinícius Júnior. Ah, mas teve Oscar. Ah, mas teve fulano. Ah, mas teve ciclano. Teve, mas nem todos tinham força de vontade, aquela jeito brasileiro de jogar, que leva porrada e continua. Para mim, o Neymar atualmente é o único que leva porrada e continua o jogo. É simples, nós vimos agora um cara que veste a camisa realmente da seleção, é o Neymar. Vinícius Júnior era para bater o pênalti, não bateu. Algo muito estranho aconteceu com o Rafinha. O Rafinha é um cara fantástico jogando pelo Barcelona. Na seleção brasileira, para mim, eu não vejo nada. E o Neymar é muito prejudicado pela safra, né? Essa safra que o Neymar pegou, assim, não tem muita referência. Na época de 2002, até 2006, até 2010 ainda pegou um pouco, né? Sim. Mas você vê a safra que o Neymar pegou e já pegou essa mudança da geração também, né? Sim. A postura, igual você falou, a postura dos caras no campo. Não tem mais essa raça, esse patriotismo, né, com a seleção. E se vê o Cafu, a entrevista do Cafu, né, que ele deu no Podpah, ele falando, quando o Ronaldo não estava bem, o Rivaldo estava ali para resolver. Quando o Rivaldo não estava bem, o Denilson entrava e resolvia o jogo. E sempre quando um não estava bem... Gaúcho, Rivaldo... Aí entra uma questão, que é a questão do protagonismo. Não tinha protagonismo. O Ronaldo foi eleito, o que é o mais lembrado da Copa de 2002, ali, o que a câmera ficou no Ronaldo Fenômeno, mas naquela Copa do Mundo, se eu não me engano, Rivaldo e Ronaldo fizeram o mesmo número de gols. Sim. Isso. Sim. E aí você via nas Copas de 2014 e adiante que o Neymar jogou, que ele é um cara que só a bola queria ele. Na mesma entrevista no Podpah, o Cafu falou, não existe essa do craque vir buscar a bola na linha de defesa. O craque tem que ficar lá na frente,
Você passou do meio de campo, você vai arrumar problema com nós. Sim. Daqui para trás, quem manda somos nós. Lá na frente você se vira. Aí podemos entrar na situação. Será que o Neymar respeitava e esperava o momento, a bola ideal para fazer a jogada? Ou ele é o cara que quer comandar tudo? Que vem, que não respeita a ordem, não respeita esquema tático? Lembra que os últimos técnicos foi o Tite, né? As últimas Copas foi o Tite. Sim, E o Tite jogou... O esquema tático do Tite é defensivamente, sim. né? Então, é bem simples. Pega o Gabriel Jesus. O Gabriel Jesus, para mim, era para ser um centroavante pica, um cara zica. Na seleção brasileira, ele era obrigado a voltar a marcar. Será que não foi esse o erro do Ancelotti, colocar o Rian para marcar? Também, mas o Rian, até então, quando ele estava no jogo, ele estava bem na marcação, né? Sim, Mas ele é atacante ou é defensor? Não, mas hoje o papel do cara que joga um pouco mais aberto nos extremos, ele tem que voltar à defesa. Ele deu essa liberdade pro Vini Júnior. Se ficar dois caras parados... Haaland jogou assim? Então, mas o Haaland, vamos falar, comparando o Haaland, o que o Haaland não jogou, o Vini Júnior foi o que ficou na sobra. Sim. O restante do time voltava. Sim. Então, se ficasse Ryan e Vini Júnior à vontade, aí ia sobrar alguém. Até porque o gol saiu após o Ryan ter saído, né? Mas não foi do Exato. lado dele o gol, né? Sim, E quando saiu, você- mas quem que era o marcador que estava em cima lá antes de deixar o cruzamento? O Hendrick. Danilo. Danilo estava marcando. Ah, O Danilo sim. deixou acontecer o cruzamento. Sim. E o Guimarães, que era para ele chegar na bola, chegar junto no Haaland, com um espaço de 1,5 m, 2 metros, deixou o cara dominar, trocar de perna, olhar pro gol e finalizar. Exatamente. Eu não culpo o Neymar, o que eu culpo foi o Ancelotti, e ele assumiu nessa entrevista, se vocês... Pessoal, olhem lá a entrevista do Ancelotti, o cara foi extremamente honesto, ganhou meu respeito. Até então, eu tinha um pé atrás com ele, mas o cara ganhou meu respeito. Ele foi lá e falou, sim, eu errei. O momento que ele errou foi na parada técnica, que ele trocou quem não era para trocar, e ele mesmo falou que ele colocou o Neymar no horário errado, era para ter Exato. colocado na parada técnica. Se ele coloca na parada técnica, eu acho que o jogo era outro. Com certeza. E aí isso Porque, assim, olhando os bastidores, o técnico da Noruega falou que eles esperavam o Neymar no primeiro minuto. Eles montaram o time esperando o Neymar. Por isso que acabou dando essa liberdade. Se vocês olharem, vocês subiam em bloco. Aham. Coisa que a Noruega não fazia. Não fazia. Eles Sim. estavam subindo em bloco. Aí vocês falam, Sim. olha e falam assim, viu, eles estão jogando com uma seleção grande ou com a seleção pequena? Que para mim, alguns momentos, a seleção brasileira se apequenou. Sim. 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 Então, será assim, eu falo, Ancelotti ganhou meu respeito, mas será que esse esquema tático, essa maneira de jogar, esse modelo, não é só porque os jogadores brasileiros estão na Europa, a gente pode analisar isso, pensar que é o caminho correto para a seleção brasileira? Se nós somos detentores do futebol arte, aí você chega e fala, a Copa de 70 tinha quantos craques jogando? 4 craques, né? Então você olha que como foi bonito a seleção brasileira. Aí depois você pega mais para frente, você pega Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, craques jogando ali de meio e atacante. Por que Mas o Brasil não tem mais isso existe hoje? esse craque? Não, porque existe. Porque isso está sendo retido na categoria de base. O que será que prefere? Prefere um jogador que é maior fisicamente, um cara que marca melhor, um cara que tem, vamos falar assim, uma condição de arrancada, de corrida, de Sim. disposição? Será que os moleques que chegam franjino, habilidoso, será que esses caras estão sendo aproveitados? Teve um caso aí no São Paulo que dispensou um jogador aí, falavam-se, né, um dos moleques mais craque aí. Não, Sim. São Paulo dispensa muita gente. Dispensou o Hendrick. Exato. Agora, recentemente, essa semana, dispensou um moleque de 9 anos? Né? 9 anos. Aparentemente, um craque também Então, foi Já dispensado. acertou com o Palmeiras. Exato. E aí, será que não está sendo isso? Será que na categoria de base esses talentos aí não estão sendo aproveitados? Procurar vigor físico, pouca técnica, mais condição física, jogadores aí que tenha menos chance de lesão, o que?
Eu vejo isso. Hoje pós-Neymar, não tem nenhum mais craque que foi revelado hoje no futebol brasileiro. E o que acontece? Os times, eles estão colocando os jogadores da categoria de base na fogueira, né? Por Exato. exemplo, São Paulo, Santos, Corinthians. Eles não sabem o momento certo de colocar o jogador. É que nem você fala do Santos. O Santos revelou Robinho, Neymar, Diego e ultimamente O Ganso. Ganso. Pra mim, o Ganso foi o último 10 que nós tivemos no Brasil. 10 clássico, né? Uma pena, né? Sim, Joga aquele cara eterno. que pegava a bola, ele achava uma jogada num facão que Não fazia força pra jogar bola. Não. Né? Não fazia força. Uma pena, né? E o Santos, assim, o último acho que saiu, que acho que na minha opinião não ganhou tanta evidência, foi o Caio Jorge, E o próprio Marcos Leonardo também, né? Marcos Leonardo. E pensando assim nessa questão de craque, isso é a minha opinião. Tirando o Neymar, nós tivemos acho que a última revelação aí do futebol brasileiro, né? Que foi talvez Hendrick e o Estevão, né? Estevão. Mas são jogadores que agem de forma diferente. Isso. Não são igual ao Neymar. Não, É isso que eu mesmo. falo, na minha concepção, o Neymar é... Prateleira de cima. prateleira não de tem- cima. É o último Isso. qual, assim... Só que o Neymar, Gostaria ainda de ter a oportunidade de ver ele jogar. o Neymar é prateleira de cima se tratando de futebol, mas hoje ele não senta na mesa de um Ronaldo, não senta na mesa de um Ronaldinho, por conta dos títulos individuais, por conta de Copa do Mundo. Por mais habilidoso, por mais talentoso que ele foi, ele não teve esse sucesso na carreira dele. Então acho que isso é injustiça comparar com um cara igual foi Ronaldo, igual foi Ronaldinho. Ele é um craque acima da média, mas não tá no nível desses caras, na minha opinião. Na minha opinião, ele foi injustiçado. Por causa de política e de ter opiniões fortes. Fala-se muito que aqueles que têm opinião forte acabam sendo injustiçados. Eu vejo o Messi. O Messi, na minha opinião, um cara craque, fenomenal, mas é um cara omisso. Você viu o que aconteceu? A torcida da Argentina arrebentou os Estados Unidos com muita briga, assim, questão de, como que eu posso falar, achar a palavra correta, e ele ficou omisso. Na minha opinião, o Messi ficou omisso. O Messi é um cara que tá certo, ele não se envolve em polêmicas também, né? Mas o cara que tem uma voz ativa, que poderia estar orientando os seus torcedores, que, pô, você chegar num estádio, começar a fazer gesto obsceno para as pessoas referente a racismo, eu acho que não é legal. Não. Então, Sim. o Messi, devido a ele ser um cara que não se mete em nada, tipo, o cara que tem um perfil político de um lado vai falar bem, do outro lado também vai falar bem, mas na minha concepção eu acho que ele poderia ter se colocado um pouco mais, pelo menos nessa Copa do Mundo, porque os argentinos cometeram muitos atos de racismo. Mas não é de hoje, né, que os argentinos cometem, né? E eu acho que falta punição. Uma punição ali que tem ali para a própria Argentina, para a própria seleção argentina ali, pro clube, eu acho que já vai educar esses caras. Porque já faz muito tempo que os caras fazem e não tem punição, não tem nada. Não, todo em mundo... lugar nenhum do mundo, né? Ah, lugar lugar da nenhum. Comebol Libertadores aí, Sim. o que eles fazem aí, né? Acho que o último caso que a gente teve, assim, de suspensão de um time foi o Grêmio contra o Santos, né? No caso do goleiro Aranha lá, né? Sim, Foi o sim. último caso que eu me lembro, assim, de um time ser excluído do campeonato por ato de racismo, né? Que nem assim, né? Mas o que vocês acham? Deve punir a seleção ou a torcida ou os jogadores? Os jogadores não, mas acho que seleção e torcida, os dois têm que ser punidos. Seleção, é porque você vê muito bem hoje aqui, hoje com as arenas. Você vê que educou a galera. Você vê que ninguém invade campo, ninguém faz. É um ou outro, é um negócio assim meio pontual, mas você vê que a galera sabe que se invadir campo vai prejudicar vai prejudicar o time, vai prejudicar isso. Se for lá, igual aconteceu o fato triste essa semana aqui em Itapetininga, de agredir árbitro, sabe que vai prejudicar o time. Então os caras não fazem. E se acho que com o racismo seria a mesma coisa. Mesma coisa. Se começa a prejudicar a instituição, que é a paixão, né? Aí acho que os caras iam meio que dar uma segurada. Se começasse a punir. Mas como não tem punição, fica por isso mesmo, é por isso que os caras continuam fazendo.
Aí é nota oficial, aquela coisa, solta uma nota oficial, sou contra, não concorda. Fica por essas, mas o torcedor em si não está sofrendo punição. Não. O clube, a instituição não está sofrendo punição, então isso acaba. Já tentou falar, já foi dado recado, é faixas, é protesto e nada disso resolve. E acho que uma das formas de resolver é quando a pessoa sente no bolso. Os jogos da Comembol são, né, antes de Isso. começar os jogos, né, os Exato. atletas ficam um do lado do outro, né, em forma de protesto Isso, contra o racismo, exato. mas aí a bola rola ali já Já era. não valeu de nada o que eles fizeram ali. É,